Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais esta noite, mais este dia. No momento que você estiver, seja abençoado pelo nosso bom Deus. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a grande e maravilhosa missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Peço que você tire esses breves minutos para que você possa ser edificado com a palavra do Senhor, você possa aprender mais e que este ano de 2024 seja um ano de afirmação em que nós estejamos cada vez mais próximos do Senhor bom Deus. E a minha missão aqui é levar a palavra de Deus até você. Esteja atento e eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor ele te convencerá de falar morada e prodígios em suas vidas. E nós estamos fazendo o estudo do livro dos Salmos e agora vamos para o Salmo de número 32, que tem como título na epígrafe A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi, um salmo didático, que diz assim a palavra do nosso Senhor bom Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor ele se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento nenhum, os quais com freios e cabestos em suas bocas são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero dar um título para esse salmo. E o título que eu quero dar para esse salmo é A Maior das Felicidades é Ser Perdoado pelo nosso bom Deus. Não há felicidade maior neste mundo do que nós nos sentirmos perdoados por Deus, abraçados pelo Senhor, recolhidos por Deus, onde muitas das vezes muitos ou talvez todos nos rejeitam, mas o Senhor ele chega e diz, minha filha, vem cá meu filho, eu te quero do meu lado, eu te perdoo, eu te abraço, eu te dou o meu carinho, o meu afago e te dou o meu consolo. Deus ele faz isso conosco. E este salmo ele é um salmo bastante interessante. Esse salmo é naquele período em que o rei Davi, ele era para estar nas guerras, mas ele não esteve. Viu Batseba do pátio do Palácio Real tomando banho na sua casa, se afeiçoou por aquela mulher, mandou um dos seus servos chamar. Batseba ela veio, concebeu com ele teve relações com ela e ela se achou grávida. Davi, não sabendo o que fazer, manda chamar o seu marido, Urias, pede para que Urias vá para a sua casa na intenção de que Urias se deite com sua esposa e ali passasse por cima qualquer vestígio de talvez ela tenha engravidado de outro homem. Mas Urias, sendo um rapaz bastante temente a Deus e muito respeitado ao rei e muito respeitado aos seus colegas, disse que não iria porque seria desrespeitoso enquanto os seus amigos estão na batalha, muitos morrendo, ele em casa com a sua esposa. E o plano de Davi ele não dá certo. Davi, depois de cometer o adultério, ele pede para um dos seus comandantes colocar Urias na linha de frente, onde os flecheiros do inimigo iriam dispensar suas flechas e Urias seria morto. Ou seja, Davi, depois do adultério, ele comete o pecado do homicídio, porque foi um homicídio planejado. Urias morre e Davi comete o seu terceiro pecado, que é o pecado da omissão. Davi vai, se casa com Batseba para encobrir aos olhos dos homens e não aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus nós não conseguimos esconder nada. Ele faz isso, se casa com ela e ela engravida. E Davi tenta, com a omissão, cobrir o seu pecado para que ninguém eles descobrissem. Mas a palavra de Deus, ela diz que Davi ele vai ser descoberto. O profeta Natan
vai desmascarar a Davi. O filho de Davi, esse filho do adultério, ele vai morrer e Davi vai ter uma grande punição. Mas vamos para o Salmo em apreço. Meus irmãos, os versos 1 e 2, nós conseguimos ver a alegria de alguém que é perdoado pelo Senhor. Veja bem, escute só. Se nós formos seguir pelo cronograma da leitura e do contexto que eu fiz, nós iríamos pegar pelo momento em que Davi ele peca, pelo momento em que Davi se volta, mas esse salmo ele tem uma conotação diferente. Ele começa primeiro mostrando as bem-aventuranças e a alegria de ser perdoado. Ele diz desse jeito: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Mais do que feliz. Mais do que feliz é o homem e a mulher que Deus ele perdoa por suas muitas misericórdias o seu pecado. Meus irmãos, eu quero enfatizar uma coisa. Deus ele perdoa sim os nossos pecados. Mas quando nós confessamos a Ele e quando nós nos arrependemos, não adianta você chegar assim e dizer: Senhor, eu menti, e amanhã voltar a mentir novamente. Não adianta você dizer: Senhor, eu estou adulterando, eu estou traindo minha esposa, eu estou traindo meu marido, eu estou fazendo aquilo que não deve, e novamente você voltar a cometer isso. Porque isso tão somente é você contar a Deus aquilo que você está fazendo, mas não está se arrependendo. A palavra de Deus ele continua dizendo que cujo pecado ele é coberto. Meus irmãos, esse pecado coberto aqui que a palavra de Deus ela nos diz é aquele que é mais feliz no Senhor, porque o Senhor ele enterra os nossos erros. Ele apaga os nossos erros e ele diz: olha, se você está arrependido, se você não vai cometer mais isso, se você me buscou, eu vou te perdoar. Eu vou passar... Não tem quando nós somos criança, ou muitas das vezes nós que somos pais, que temos os nossos filhos, nós dizemos: vou passar uma borracha nisso aqui, viu? Eu vou esquecer isso aqui. Agora, se você fizer de novo... Então Deus ele diz desse jeito. Ele diz: olha, você está arrependido, então eu vou passar uma borracha nisso aqui, eu vou passar uma pá de terra aqui por cima disso, e eu vou encobrir os seus pecados, mas não vou te acometer de novo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, não atribui falta, e cujo espírito não há dolo, não há dano, não há mal nenhum. Bem-aventurado são aqueles que Deus ele olha e vê desse jeito e diz: meu filho, que bom que você errou, mas que bom que você veio para perto de mim, que bom que você me procurou, que bom que você entregou. Isso mostra que você está arrependido daquilo que você fez. Então Deus ele quer estas pessoas ao seu lado para glorificarem ao seu santo nome e bendizerem ao nosso Senhor bom Deus. Em segundo, o mal de esconder os nossos pecados. Como nós começamos a ler esta palavra, e eu falei no contexto dela, que Davi ele tentou de todas as formas esconder o seu pecado, ele tentou de todas as formas esconder das pessoas, mas de Deus nós não escondemos. E terrível coisa, meus irmãos, é quando nós tentamos esconder os nossos pecados, porque sofremos mais no nosso interior do que com as acusações das pessoas. Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Meus irmãos, quando nós estamos sabendo, com a certeza daquilo que nós fizemos que é errado, que nós praticamos aquilo que não é da vontade do Senhor, e nós estamos tão somente escondendo da população e da sociedade com medo de represália, com medo das pessoas não nos aceitarem, com medo das pessoas virarem a cara para nós. Mas quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, nós sentimos aquela angústia tão grande, porque sabemos que erramos, sabemos que falhamos com o Senhor. E Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele é maravilhoso em nos abraçar, em nos dar força, mas quando Ele nos pune, a punição de Deus ela é severa. E Deus ele não precisa mover nenhuma mão para nos castigar. Basta tão somente a nossa própria consciência. E isso faz. Os ossos de Davi eles secaram. Ou seja, o seu vigor, a sua vontade, a sua força se secou. Ele não tinha mais ânimo para nada. Porque a tua mão, Senhor, ele pesava de dia e de noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, Davi diz: minha vida está seca, minha vida está sem vida, minha vida está sem nenhum prazer. Eu não tenho mais prazer porque eu não aguento mais esconder essas coisas. Deus ele tem feito com que a sua mão pesasse sobre mim. E oh meu Deus, como é terrível isso, como é terrível viver num contexto desse. Em terceiro lugar, meus irmãos, a importância de nós confessarmos os nossos pecados. Olha o importante.
como é importante nós confessarmos os nossos pecados. Davi ele diz no verso 5, confessei que o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil muitas das vezes as pessoas reconhecerem os seus erros, reconhecerem que estão errados, que não estão fazendo aquilo que é o certo. Mas quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, não é que Deus ele não saiba, Deus ele já sabe tudo que nós fazemos. Nós não conseguimos fazer nada escondido do Senhor. Mas quando nós nos confessamos ao Senhor, dizemos deste tipo, Pai, eu pequei. Pai, eu errei. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu caí nesta tentação de fazer isso. Mas com um coração contrito, voltado ao Senhor e arrependido, Davi ele nos diz que Ele perdoa os nossos pecados e perdoa as nossas iniquidades. Então confesse os seus pecados ao Senhor. Se arrependam, louvem a Deus e peçam o perdão. Em quarto lugar, meus irmãos, o benefício da obediência. Os versos de 6 a 7, ele diz assim, sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Davi aqui ele nos diz que o ato da obediência ao Senhor, o ato da piedade e das súplicas ao Senhor, nos momentos mais difíceis que nós estejamos, o Senhor estará conosco. Ele diz, com efeito, quando transbordarem muitas águas, ou seja, quando muitas batalhas vierem, quando muitas lutas vierem, quando grandes tempestades se levantarem contra você, Deus não deixará que você seja atingido. Por quê? Porque você é uma pessoa obediente ao Senhor. Você é um homem e uma mulher que busca a Deus, que entrega a sua vida, que ora, entrega a sua família, que se fortalece no Senhor. Deus ele é fiel, meus irmãos, não a nós. Como muitas vezes nós ouvimos alguns louvores que dizem aí, que tu és fiel a mim. Não, Deus ele é fiel a Ele. E a sua palavra diz que se nós formos fiéis a Ele, buscarmos Ele de todo o coração, Ele será fiel e nos protegerá. Não pela fidelidade a nós, mas pela fidelidade da sua promessa, de que Ele cuidará de nós, de que seus anjos nos protegerão. Então seja fiel ao Senhor, seja obediente. E nós temos esta promessa de proteção e de amor do Senhor. Tu, Senhor, és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha que coisa maravilhosa. Nós conseguimos ver os livramentos do Senhor e nós louvamos a Deus. Muitas das vezes, às vezes acontecem algumas coisas comigo, né, que não são tão agradáveis. Muitas das pessoas talvez iriam até reclamar. E às vezes eu fico sorrindo, eu fico brincando e minha esposa diz desse jeito. Diz, como é que tu continua desse jeito? Como é que tu ainda continua brincando, alegre? E eu digo, mas eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Se eu chorar e murmurar será pior. Então Deus ele nos dá isso. Livres cantos de livramento. Felicidade até em meio à tribulação. E quando Deus ele nos livra de todas essas coisas. Em sexto lugar, a obediência. Em quinto lugar, as instruções da graça. Verso 8 e 9, ele diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei o conselho. Deus ele nos instrui. E aonde é que o Senhor nos instrui, meus irmãos? Na sua palavra, na sua santa palavra, na sua palavra que nos doutrina, que nos guia, que nos move, que nos faz andarmos junto com o Senhor. O Senhor ele nos ensina, o Senhor ele nos dá os caminhos. Quantas das vezes você já foi fazer alguma coisa e você sentiu aquele toque? Epa, peraí, não, eu não vou. Quantas vezes você já quis sair de casa e aconteceu algum imprevisto? E quando você vai, depois você vê, eita, podia ter acontecido isso comigo. Isso é Deus cuidando de você, isso é Deus te instruindo, isso é Deus dizendo, ei, para um pouco, respira, deixa que eu te conduzo. Verso 9 ele diz, não sejas como um cavalo ou mula, sem entendimento, os quais sem freios e cabrechos são dominados, e outra sorte não te obedecem. Ele diz desse jeito, olha, não seja sem falta de entendimento. Ele usa os animais porque os animais eles não têm o entendimento e o compreendimento como nós temos. Ele diz, não seja como os animais, que são tão somente impulsionados pelo aquilo que veio, que agem segundo o seu instinto. Não, não haja assim. Me ouça, me guie, me busque, me procure. Não sejam como esses animais que para fazer a minha vontade, aí vem aquela famosa ditado que o povo diz, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Não ser guiado tão somente quando é botado um cabresto na sua boca. Aquele cabresto, meus irmãos, faz com que os animais eles façam aquilo que os seus donos querem, porque aquilo fere aqueles animais. Aquilo não é algo que é confortável, não.
o dono ele puxa para um lado e a dor daquele animal, o animal vai para aquela direção para que o dono não puxe mais, para que não machuque. Em último lugar, em sexto lugar, o sofrimento do homem mau e a alegria do justo. Verso 10 e 11. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Não pense que essas pessoas maus vão passar a sua vida inteira sendo beneficiadas pela sua maldade. Não almeje aquilo que o homem mau ele tem, mas um dia a sua paga chegará. E a principal paga dessas pessoas será um tormento eterno. Mas alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos todos os que sois retos de coração, porque todos que servem a Deus, eles andam em alegria, eles andam em felicidade, eles glorificam, eles exultam, eles cantam ao Senhor. Meus irmãos, nesse salmo nós falamos sobre perdão, sobre omissão, sobre confissão, sobre obediência, sobre instrução, sobre sofrimentos e felicidade. Entenda bem, os nossos pecados, a nossa falta de obediência e a nossa omissão, ela leva ao sofrimento. Mas a nossa confissão, o nosso arrependimento e a nossa obediência, ela nos leva à alegria. Tem um contexto muito bacana nesse salmo. Ele nos ensina como é o caminho da felicidade e o caminho do tormento. Você quer ser uma pessoa que é pecadora, que é omissa, que tenta esconder, que não se arrepende e que vai sofrer na sua vida? Ou você quer uma pessoa que se arrepende, que confessa, que obedece e será feliz? Entenda bem, o Senhor Deus ama aqueles que com amor e com gratidão confessam os seus pecados e se arrependem. Que Deus ele te abençoe, e eu tenho certeza que se você ficou até aqui, você foi muito abençoado, porque eu fui. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por mais esta noite. Louvo ao Senhor pela Tua palavra, meu Deus, pelo Teu salmista Davi, meu Deus, que deixou uma palavra tão maravilhosa para nós, para nos abençoar, para nos edificar, para nos tornarmos pessoas mais gratas a Ti e felizes. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Toma de conta dos meus irmãos e nós possamos estar firmes no Senhor, agradecendo a Ti por cada momento. Eu louvo ao Senhor por tudo e por todas as coisas. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor invada o seu seio, eu tenho certeza que invadiu. Então somente eu te faço um pedido e um lembrete. O primeiro, leve essa palavra para as pessoas. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. E o segundo, lembre-se da ordem que o Senhor Jesus nos deu, de levarmos a sua palavra para toda criatura. Que Deus te abençoe em todo o tempo, porque Deus é bom o tempo todo. Fiquem todos com Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.